energia positiva, tá? Para essa mulher maravilhosa que veio diretamente de Anápolis, uma mãe incrível, um ser humano espetacular, ímpar, e uma empresária que eu vou te falar, viu? Ela vai contar muito aqui, então prepara o seu coração. Me ajude a receber com muito amor, com muito carinho. Vem pra cá, Cláudia Lucena, minha amiga. Bate palma pra ela aí, gente. Bate palma, faz barulho pra Cláudia. Bom dia! Gente, que povo animado. Domingo, chegaram cedo mesmo. Eu falei, acho que eu vou palestrar só para minha família. E parabéns por vocês estarem aqui. E hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha. Pode sentar, pessoal. Nós vamos só falar sobre uma palavrinha pequenina, mas muito poderosa. Eu me chamo Cláudia Lucena e eu vim de Anápolis, como o Léo falou. Tenho uma trajetória de empreendedorismo desde meus 13 anos de idade. E desde lá eu tive que abrir mão de muitas coisas para seguir apenas por esse caminho. E isso que nós vamos falar hoje. Dos nãos que nós temos que tomar, dos grandes sims da nossa vida. E nós vamos falar sobre o poder do não. Eu acho que todo mundo na vida já falou para alguém assim, nossa, eu tenho uma dificuldade em falar não para alguém. É verdade? E eu vou provar para vocês aqui hoje que não. O não é um poder inagualável. O que que o não pode... A primeira coisa que o não nos dá. Primeira coisa que o não nos dá. Paz. Quando você aprende a falar não. Ai, falei não e está tudo bem. Porque eu queria falar não ou porque eu precisava falar não. E está tudo bem. Que paz de espírito. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Porque temos tanta dificuldade em falar não. A nossa mente tem a ver com isso? Tem muito a ver com isso. Nós temos dificuldade em falar não por várias e várias coisas. E o que a nossa mente tem a ver com isso? Nós temos medo de gerar conflitos. Quem aqui geralmente, às vezes, fala assim, vou deixar isso para lá. Vai gerar tanta agonia, vai gerar transtorno. Não, melhor deixar para lá, deixa quieto. Meu amigo me feriu, mas é coisa pouca, deixa quieto, depois a gente fica de boa de novo. O medo de gerar conflito faz a gente falar sim para coisas que a gente não deveria e coisas que a gente não queria falar. Outra coisa, o desejo de autoaceitação. Muitas vezes você quer ser aceito, e aí você aceita coisas que você não deveria ter aceitado, de medo de ser rejeitado. Isso também gera a nossa insegurança em dizer não para as pessoas. Medo de se magoar, mas com isso você acaba se magoando. Você fala não para você o tempo todo, quando você fala sim para alguém que você não deveria ter falado. O ter ouvido muito não e não querer magoar outrem. Gente, quando a gente ouve não o tempo todo, a gente fala assim, não quero fazer isso com ninguém. E geralmente a gente ouve muitos nãos. Inclusive muitos nãos bons. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje. Nem todo não é ruim. Então nós temos nãos que muitas vezes nos fez crescer. Tem não na vida que nos levar para onde nós estamos hoje. E tem muitos sims que nós falamos também, que nos levou para muitos buracos que a gente não deveria ter estado. E essa sou eu. Eu sou mãe de 4 filhos. Foi os meus maiores sims da vida. Foi os maiores presentes que eu recebi. Foi as maiores dádivas que Deus me confiou. Eu sempre falo que eu sou mordoma de Deus. E aqui nessa terra, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu administro para o meu papai. E por esse motivo, eu quero pedir um sim para vocês. Nesse momento, eu quero que vocês dêem os primeiros sim da palestra. Que vocês abaixem a cabeça. Por onde eu vou, eu não passo sem falar do meu sócio. Então, eu quero começar falando a fundo nessa palestra, convidando o meu sócio maior. Eu falei não para muitos sócios maravilhosos, que poderiam investir muito dinheiro na minha carreira. Eu falei muitos não para sócios que tinham muito mais expertise do que eu. Muitos não para muitos sócios que poderiam estar me deixando num local que hoje eu não consegui estar sozinha. Para dizer sim para um sócio somente, que é o sócio majoritário da minha empresa. Aonde eu trabalho, na frente da minha sala, tem uma poltrona vazia,
aparentemente vazia, e está escrito sala do presidente. Ali fica sentado na minha frente, junto comigo, Jesus Cristo. E eu quero convidar vocês a chamá-lo nesse momento. Obrigada, Pai. Jesus, eu quero te agradecer, porque em todos os meus nãos, o Senhor foi o comandante deles. Eu quero te agradecer, porque um dia o Senhor me amou primeiro, e por isso eu pude falar sim para o Senhor. E eu quero te pedir para que esteja presente. Dê o seu sim palpável, o Senhor é onipresente. Mas eu quero que o Senhor esteja aqui durante todo esse dia. Presente, palpável, que as pessoas possam te sentir nesse dia por completo, nessa manhã e nessa tarde que nós vamos passar juntos. Que eles possam ter um entendimento de tudo que foi preparado para eles. E que, se for da sua vontade, que o sim deles para essa empresa possa transformar a vida deles. Porque com o Senhor à frente, nada tem como dar errado. Nós te agradecemos, porque eu já te sinto aqui. Em nome de Jesus. Amém. E eu vou começar falando um pouquinho dos meus sims e dos meus nãos, para onde eles me levaram. Naquela primeira foto, é uma foto do meu evento. Eu acredito que em tudo que vocês forem fazer na vida, a base de todo o sucesso, de qualquer empreendedorismo na vida, é o network. Entendendo isso, eu criei o evento Impulse. Esse evento reúne, na próxima edição, 180 empresas, vai ser mais de 300 empresários, somente para a rodada de negócios. Ninguém tem um microfone, que é lá quem tem fala, são os próprios empresários. E ali foi eu dando entrevista para a TV, no dia do meu evento, ali. Tem essa fotinha aqui, com o Péricles Bahia. O Péricles a gente chama um ao outro de irmão, e às vezes eu vejo ele falando que eu sou irmã dele, até eu fico assim, será que a gente nasceu da mesma mãe? Porque ele fala com tanta convicção. E isso aqui foi o comecinho da nossa história, foi uma das nossas primeiras fotinhas junto. Dinheiro faz bem, né, gente? Nós melhoramos um pouquinho. E aí, o que acontece? Isso aqui foi no multinível, eu também fui do multinível, Miranda. E nós já fomos diamantes juntos, já fomos na mesma equipe, já fomos cross-love, como a gente se chamava. E aqui foi bem no comecinho. Essa foto aqui, nessa época que eu e o Péricles ficava até... É estranho falar ele de Péricles. A gente ficava até 5, 6 horas da manhã conversando, falando dos nossos problemas, traçando metas e acalentando um ao outro. Essa foto foi no Caribe, foi onde a gente estreitou ainda mais nossos laços, foi uma das nossas vitórias juntos. E o que eu quero dizer para vocês? Para eu conseguir hoje estar onde eu estou, um dos nãos que eu falei foi para o multinível. Ah, então porque o multinível é ruim? Não, porque eu entendi que terminava ali aquele ciclo. Eu falei, não para aquele ciclo, para começar um novo ciclo junto com o Péricles na nova empresa dele. Então, quando ele começou a história do limpa-nome lá atrás, que era só uma ideia maluca, e eu ligava para todos os meus advogados e falava assim, não tem lógica. Como que o pessoal vai ficar com o nome limpo e a dívida está lá sem pagar? Isso é ilegal. Procura aí nas leis. Procure. Eu ligava para os amigos advogados todos e falava, se for ilegal, eu não posso entrar. E eu preciso alertar meu amigo. Aí, quando eu tive o aval de todos os meus advogados amigos, falei, então pronto, estou dentro. Aí eu ajudei ele a criar a marca, assim como eu criei, ontem ele citou, a criação dos 3 nomes das empresas. Que o meu hobby é ser designer gráfico, eu tive a agência por 12 anos. Então, eu criei os 3 nomes das empresas e criei também as 3 marcas. E aí eu comecei a criar a marca com ele e a gente começou a primeira empresa de limpa-nome dele nas padarias da vida, que nem escritório tinha. E aí eu larguei o multinível para a gente abraçar essa causa juntos. Aqui foi no Caribe, lá foi uma conquista, eu fiz questão de pôr meu primeiro carro zero, porque o Péricles faz parte também desse sucesso. E eu tive que falar não para muita coisa, para poder conseguir quitar meu carro. Então, às vezes, meu filho brinca, esse aqui é meu sócio de uma das empresas, gente, que é o único sócio que eu tenho, meu filho. E ele falava, mãe, vamos para tal lugar, vamos fazer tal coisa. Eu falava, não. O meu sim do carro que vai chegar por agora.
E às vezes a gente abre mão de muita coisa. Se a gente não tiver esse equilíbrio, eu sou gestora de tempo e dinheiro e eu falo, a gestão do tempo é você gastar o seu tempo com prioridade. E a gestão de dinheiro também. A gente tem que ter prioridade. Essa daqui é minha base, minha mãe, que é a pessoa que deu sim para mim. E eu quis colocar a foto dela para falar algo para vocês. Quantos nãos de pai e de mãe que vocês já ganharam e que fizeram a diferença na vida de vocês? Que naquela hora vocês ficaram revoltados. E não estou falando de não só quando criança, não. Às vezes quando adolescente, quando jovem. Às vezes quando a mãe já não tinha nem mais poder de falar não para você, que era apenas um conselho, e ela falava, não, não faça. Não, não vai. Não, esse amigo não. Esse amigo não é para você, sai de perto, vai te fazer mal, fala assim para outras pessoas. E a minha mãe foi essa, que me falou muito não na vida. Muito não, que me fez a mulher que eu sou hoje. E aquele ali, a última foto, é o maior dos meus nãos. Que é quando eu abri mão da metade do meu dia para ser missionária. Então, hoje eu gasto tempo do meu, partes do meu mês, eu viajo para viagens missionárias, metade do meu dia é para fazer trabalhos missionários. Eu tenho um projeto missionário dentro da minha casa, que eu falei sim para Jesus, minha casa é sua, e eu já chama Café com Cura, já tem mais de 2 anos, que de 15 em 15 dias eu recebo mulheres de todas as religiões, principalmente eu peço para que Deus mande as que não acreditam nele, para que possam ser transformadas, e aí a gente tem uma estratégia, eu chamo elas para aprender só uma automaquiagem, para aprender por mesa posta. Aí eu falo que é a armadilha santa, né? O demônio não arma armadilha para nós? Pois eu faço uma armadilhazinha para elas também. Elas vão por um outro propósito. Chegar lá, a gente leva a Bíblia para dentro daquele tema e tem havido muitas conversões. E ali, naquele dia, eu estava levando a palavra e pregando no dia do Natal, que é um instituto que eu sirvo também há mais de 2 anos. Todo mês eu visito lá. Glória a Deus. Amém! Vamos entrar então propriamente na palestra. E eu quero que aqui todo mundo pergunte, eu vou perguntar e todo mundo responde se tem dificuldade. Então você vai gritar um sim bem alto se você tem. Você tem dificuldade em falar não? Não, Cícero? Aí que gracinha. Você viu? Já tive. Gente, isso eu falo que é uma mentira de autossabotagem que nós falamos para nós mesmos. Eu vou provar para vocês que aqui ninguém tem dificuldade em falar não. Você tem dificuldade de falar não para quem você deveria falar. Geralmente fala não para a pessoa errada. O que acontece? Vamos falar sobre alguns nãos. Todo sim gera um monte de não. Então nós falamos muito mais não do que sim na vida. Vamos concordar? Ontem eu passei o dia lá, essa semana, escolhendo a roupa que eu ia vir. Para eu escolher esse look, eu falei não para um monte de look do meu guarda-roupa, concordam? Ou, se eu fui na loja escolhê-lo, eu falei não para o resto dos looks. Eu levantei de manhã. O que eu escolhi comer de manhã, eu passei numa panificadora, escolhi o meu café da manhã. Eu falei não para o restante dos itens do café da manhã. E esse não que eu escolhi, ou o sim que eu escolhi para o meu café da manhã, vai gerar muitas coisas em mim. O sim que você escolhe pôr no seu prato, o sim que você escolhe comer logo ao acordar, vai gerar ou não saúde. O seu não pode gerar saúde e o seu sim para as coisas erradas pode gerar a falta de saúde. Então, todos os dias você vai falar não para muitas coisas e alguns sims muito específicos. Então, nós falamos... A primeira coisa que eu quero que vocês levem da minha palestra, vocês falam muito mais não do que sim na vida. Então, vocês não têm dificuldade em falar não. Vocês têm dificuldade em falar sim para a coisa certa. E aí, acaba falando não. Outra coisa, quando você escolhe uma religião, você falou sim para a restante, concordam? Então, você falou não para um monte de religião, falou sim para uma. Mais uma vez, você falou muito mais não do que sim. E quando você fala sim, quando você escolhe... Gente, foi tão bonitinho ontem a Cibele e o Léo, né? Quando o Léo foi lá, quando ele era jovem, escolheu a Cibele. Cadê a música Apaixonada, Rodrigo? O Léo escolheu a Cibele, ali, naquele romantismo. Deveria ter um monte de fã, porque o homem é bonito até hoje. A Cibele é bonita até hoje. Imagina o tanto de não. Não era não, amigo? Foi você que melhorou ele? Eu falo, gente, quando for dar sim para a cônjuge, se você é solteiro, não escolhe a embalagem, porque dinheiro transforma. Escolhe ser rico e escolhe a mulher por dentro.
que depois você deixa ela bonita. Então, quando a gente escolhe... quando a gente escolhe alguém, você falou não para o resto das opções do mundo. Então, nós falamos muito mais não do que sim. Você não tem dificuldade em falar não. Você tem dificuldade em falar sim para a coisa certa. Quando você fala sim para uma profissão, para um segmento, falando, você não dá conta de trabalhar com tudo que você já desejou nessa vida. Você fez escolhas. Falou sim e muitas vezes você faz o sim, fala sim para a profissão errada e morre capengando. E eu estou muito feliz porque se vocês estão aqui, vocês estão falando sim para um segmento certo, que eu creio que vai melhorar a nossa vida e que vai transformar nossas vidas juntos. Sim para gastos pode gerar crise. Todas as vezes que você fala, gente, não tem como eu não falar de gestão de tempo e dinheiro, que é minha essência, né? Inclusive, eu queria palestrar sobre isso. E o Péricles, no meu evento, a gente conversando, eu falei desse slide. O poder do não era um slide do meu treinamento. Ele falou, não, eu quero a palestra inteira sobre isso. Eu falei, então vamos, desafia meu nome mesmo. E aí, quando você fala sim para alguns gastos, o que é que acontece? Geralmente, você vai falar não para muitas coisas importantes. E a frase do meu curso eu quero deixar para vocês. Tudo com antecedência gera menos transtorno e menos custo. E quando você vai falando sim, errado, sim, errado, sim, errado, isso vai gerando crises, vai gerando crises. E quando você fala não também, você também pode gerar crises. Por exemplo, se você falar não aqui nessa tarde, para o que a gente vai ouvir aqui e aprender. Tudo é um sim. Quando vocês hoje levantaram de manhã e vieram para essa palestra, vocês falaram não para sua cama, falaram não para o seu descanso de domingo, falaram não provavelmente para sua família. É muito não que você falou para estar aqui. Então vamos aproveitar. Então, muito mais não nós falamos do que o sim. Só temos dificuldade de falar sim para a coisa certa. E tem muito não que gera sim na vida da gente. Tem muito não que gera sim. O não para o sedentarismo vai gerar? O sim para o sedentarismo vai gerar muita no futuro. Então, quando a gente vai, levanta e fala, não, não quero. Não quero ir para a academia, não quero, eu quero é o pão com manteiga, eu não quero comer um ovinho, não quero comer uma frutinha. Você está falando sim para as coisas erradas. E isso vai te gerar, a conta chega. O não para o estudo gera fracasso. Todas as vezes que você chega em casa, tem aqueles 20 minutos livres, e ao invés de pegar um livro, você vai lá e pega o Instagram. Tem uma profissão que eu vou falar para vocês, que eu ensino no meu curso, que é muito top. Fiscal da vida alheia sem ganho. Você abre o Instagram e você fiscaliza. Geralmente, quem gosta muito de ver stories dos outros, não assiste story. Fiscaliza. Você passa, aí você olha a roupa da pessoa, você vê se ficou bacana. Se trocou de namorado, você julga se o namorado é mais bonito ou mais feio que o anterior. Oi? E não curte nem para dar uma curtidinha na pessoa, criticou, maltratou ainda e nem para dar uma curtida. É desse jeito, Miranda. Então, quando você escolhe, as suas escolhas dos seus sims vai te levar ao fracasso. Aí a pessoa vira e fala assim, mas eu não tenho tempo de ler, Claudinha. Eu não gosto de ler. Se você ainda hoje, é uma frase pesada, mas eu preciso falar. Se você ainda hoje faz o que você gosta, me perdoa, você precisa virar adulto. Você ainda está agindo igual criança. Você não tem maturidade ainda financeira. Adulto e quem é maduro financeiro faz o que precisa fazer, não o que gosta. Eu brinco que se eu fosse vestir e estar como eu gosto, eu tinha que vender pijama. Porque eu estaria de pijama, de boa, eu odeio maquiagem, eu não gosto de salto. Então a gente faz o que precisa ser feito, a gente não faz o que gosta. Eu concordo muito quando o Péricles fala, e eu não sei se eu vou causar polêmica, mas as pessoas falam assim, você tem que escolher trabalhar com o que você gosta, romantiza. E, não, o que adianta? Você vai sofrer se você trabalhar com o que você não gosta. Aprende uma coisa, gente, trabalho é algo que você gosta, faz para ganhar dinheiro, não é porque gosta. E com o dinheiro do seu trabalho, você vai ter dinheiro para fazer o que você realmente gosta de fazer. Ninguém trabalha com o que gosta. Sabe por quê? O que eu mais amo na minha vida é viajar. Eu fiquei muitos anos para comprar meu carro, porque eu pegava todo o dinheiro e viajava. Na época da pandemia, eu planejei uma viagem para a praia por mês.
Comprei os 6 primeiros meses, paguei todos os hotéis, veio a pandemia, perdi todo o meu dinheiro. Fiquei sem carro, sem pandemia, sem viagem. Eric, meu Deus, e agora? E o pessoal falava assim, aí restabeleceu tudo, Rodrigo, tá tudo em paz. E o que acontece? Se hoje eu virar guia turístico porque eu gosto de viajar, vai ter a mesma graça? Virou trabalho. Então, nós temos que fazer o que precisa ser feito no trabalho, para você ter dinheiro, para realmente fazer o que você gosta de fazer. Para de romantizar. Ah, mas eu não gosto de ficar falando com as pessoas. Ela falou para mim, aí ela nem me respondeu direito. Se você não for, deixa eu te falar, tem um monte de gente vendendo o que você está vendendo. Se você não priorizar o seu cliente, ele vai comprar de outra pessoa. Tem um monte de pessoas fazendo o que você faz. Se você não fazer, mas eu não gosto de ser chato, então deixa de ser vendedor. Vendedor fala de novo, persiste, é lembrado, até que aconteça a venda. Ah, mas eu não gosto disso. O que você gosta? De pijama? Começa, contrata uma costureira, faz pijama e vende pijama. E ainda assim mesmo vai ter que vender os pijamas. Não tem jeito, gente. Se você não gosta de fazer o que precisa ser feito, então você nunca vai ter dinheiro para fazer o que você gosta de fazer. O não para a timidez te gera crescimento. Timidez é um estado. Ninguém nasce tímido, não. Se torna tímido ao longo do processo. E deixa de ser tímido também com processos. E pessoas tímidas, ela tem vergonha de vender, ela tem vergonha de subir aqui, ela tem vergonha de insistir, ela tem vergonha até de ser talentosa. Ela sempre acha que ela está sendo mais do que todo mundo. Ela tem vergonha do sucesso, ela tem vergonha de tudo. Talvez nem conscientemente, mas ela tem. E aí ela trava, vira um bloqueio para ela de crescimento. Porque ela está com vergonha de ser quem ela está se tornando ser. De medo de estar sendo mais do que as pessoas. O não para a economia gera escassez. Quando eu falo aqui economia, é de saber gerir bem o seu dinheiro. Se você não tem boa administração financeira, com certeza você vai viver grandes escassez na sua vida. E para quem você tem dito não? Quem quer falar para mim um não que está falando, depois de tudo que eu já falei, você está falando não para alguma coisa que você não deveria estar falando? Tem falado algum não, Miranda? A gente fala não para a nossa saúde quando a gente negligencia? A gente fala não para a nossa família quando você prioriza tanto o trabalho que você não tira um dia do seu mês para falar não. Hoje eu só vou deitar. Minha família gosta de filme? Hoje nós vamos ver filme e comer pipoca. Minha família gosta de comer fora? Hoje eu não vou nem levar o celular para o restaurante. Hoje eu vou falar sim para minha família. Eu falo que se você não tem tempo de gastar o dinheiro que você ganha, perdeu o sentido. Se você trabalha ganhando dinheiro o tempo todo e não tira uma hora do seu tempo para gastar com quem você ama, você perdeu o sentido de trabalhar. E com quem você ama? Por que eu gosto de enfatizar isso? Tem pessoas que falam assim, mas eu não vou ficar lá mais não, porque eu nem sou muito fã do fulano e ele trabalha lá. Gente, dinheiro é coisa que a gente ganha com quem gosta e com quem não gosta para curtir com quem a gente gosta. Para ganhar dinheiro não precisa ser com quem você ama. Você ganha dinheiro até com o inimigo. Você ganha dinheiro com ímpio, com cristão, com quem não ama, com quem você gosta, com quem você não gosta. Agora, para gastar o seu dinheiro, escolha a dedo. Para gastar o seu dinheiro, escolha com quem você ama para gastar. Quando você começa a parar de mimiseira, eu não gosto disso não, mas eu vou fazer assim mesmo. Eu não gosto do fulano não, mas eu vou tratar ele bem, porque eu sou educado e ele vai me gerar renda. Tudo vai ficar em paz. Ser falso? Não, ser educado. E fazer o que precisa ser feito para ter dinheiro e fazer o que eu gosto de fazer de verdade. Porque trabalhar ninguém gosta. Dinheiro, ninguém gosta de trabalhar. Nós trabalhamos e fazemos o que tem que ser feito para ter dinheiro para fazer o que nós gostamos de fazer. Porque trabalhar ninguém gosta. Teve uma corretora, Estefânia, no meu último curso, ela criou a maior polêmica. Eu amo trabalhar. Eu falei, não gosta. Eu gosto. Eu falei, vou te provar que você não gosta. Eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar, eu levanto animada. Eu falei, também sou entusiasta. Eu levanto no 12.
Eu pulo, as meninas viajam comigo desde sempre, desde a época do multinível. Eu levanto, pondo fogo no apartamento. Sou muito animada com tudo que eu faço. Mas eu não gosto de trabalhar. Mas eu amo viajar. Eu amo comer bem. Eu amo meus filhos. E o único jeito de eu ganhar dinheiro é trabalhando. Então vamos lá fazer o que tem que ser feito, mesmo sem gostar muito. Aí eu falei para ela assim, se hoje você se casar com um milionário, e ele falar, você vai ter tudo que você tem, muito mais, sem precisar levantar da cama. Você vai levantar e ficar mostrando imóveis só por caridade, só para ajudar as pessoas que querem realizar o sonho, porque ela disse que gostava de vender casa, porque ela ajudava as pessoas a realizar o sonho da casa própria. Isso é o que a gente fala para vender. E eu acho lindo, técnica de venda, eu ensino isso. Não vende casa, vende sonho. Não vende casa, vende a casa própria. Vende a comodidade da sua... Gente, mas não é essa a verdade. Vende porque gosta de ganhar dinheiro. Para de ser hipócrita. Aí ela já ficou assim. Falei, você trabalharia com a mesma força, do mesmo jeito? Se você ama, é algo que você faz sem ganhar nada em troca. Porque eu, se me chamar para viajar, não preciso ganhar nada. Se você for uma boa companhia e eu conseguir pagar, você não precisa nem de me ajudar com custo. Basta um convite que eu não aguento um vamos. Então ela falou assim, né, de graça. Eu falei, então você ama o dinheiro. Senão você continuaria trabalhando. Não, eu tenho um marido milionário, eu vou ganhar aqui, eu posso ficar deitada, mas eu vou continuar trabalhando. Não. A gente trabalha porque gosta de fazer coisas que o dinheiro nos proporciona. Falar sim aos outros pode gerar não para você. E esse é o pior não que a gente fala. Quantas vezes aqui você já foi convidado para ir para um lugar? Você nem poderia, às vezes, ir. Você não queria ir. Você gastou o que você não podia para poder estar naquele lugar. E você falou sim para a pessoa, mesmo assim, mesmo diante de todas essas circunstâncias. Eu já fiz isso muito. Vocês já fizeram? O que acontece? Você falou não para quem nesse dia? Você falou não para você. Se você consegue falar não para você, como que você fala para mim que tem dificuldade de falar não para alguém? Se Deus nos manda amar o próximo como a mim mesmo, então eu tenho que aprender a falar não para os outros e sim para mim. Você tem que... Quantas vezes nós negligenciamos a nossa fé falando sim para coisas que a gente não deveria falar para não magoar o Cícero, para não desagradar o fulano, para não parecer a chatinha, para não sei o quê, e falo não para Deus. Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes eu já fiz isso? E hoje eu me policio e falo não para as coisas que precisam ser ditas, e sim para aquilo que Deus quer que eu fale. Falar não para o passado vai gerar o seu futuro. E nós precisamos de ter um presente bem estabelecido para o nosso futuro acontecer. O que hoje você precisa falar não? É o tempo excessivo que você fica no Instagram? Você precisa falar não, chega, eu vou pegar esse tempo agora e vou ler. Eu vou estudar os produtos da Fins, da Godor, da Agroper, para que eu possa crescer na vida. Qual é o sim que você está dando hoje que está te gerando a escassez que você está vivendo? Qual é o não que você está falando hoje que muitas vezes está prejudicando a sua família? Quais são os sims e os nãos? E eu quero passar uma tarefinha de casa. Chega em casa e coloca todos os sims que você precisa de repensar e todos os nãos que você precisa de repensar. Vocês podem ter certeza que se vocês trocarem muitos sims por nãos e muitos nãos por sims, é instantânea a mudança na vida de vocês. É instantâneo, não é a longo prazo, não. É de um mês para o outro, vocês vão ver a diferença. O sim para dormir na hora certa, o sim para acordar na hora certa, o sim para comer as coisas certas, o sim para ler e ver as coisas certas, o sim para as pessoas certas. E o não para aquilo que você precisa dizer não, sem culpa. E tem alguns jeitos educados. Hoje, quando a gente chegou aqui, a gente estava falando de algo, e eu falei assim, ó, tem muito jeito de fazer não, falar não sem ser mal educado. E aí nós falamos, olha para você ver. São uns nãos meio que mentirosos, que a gente diz de medo de dizer não. E aí você vira mentiroso. Quando você tem medo geralmente um não, que você fala sem querer dizer não, gera uma mentira. Porque você fala, eu não posso, mas na verdade você só não queria. Aí para a pessoa ficar
menos chateada, você fala, não, não posso. Nesse dia eu não posso. Mas poderia. Isso é mentira. Não existe meia verdade, gente. Se você não falou a verdade por completo, você está mentindo. Quando você fala, vou ver, depois eu te falo, e nem vê e depois fala nada, você está mentindo. Quando você fala assim, ó, um dia eu vou tentar. Ah, vamos fazer tal coisa? Não, um dia. Um dia é o prazo mais longo que existe. Se alguém te chamar para ir na sua casa e fala, um dia vai lá em casa, é porque ela não quer que você vai. Porque se ela falar assim, em 2030, vai dar um pulinho lá em casa para me fazer um café para você, pode ser dia 22 de janeiro de 2030, esse dia vai chegar. Um dia nunca chega. Então, toda vez que alguém falar para você um dia, pode saber que aquela pessoa está só enchendo linguiça. Não quer nada com nada. Um dia nunca chega. Eu acho que não posso. Mentira de novo. Olha lá, que gracinha o Cícero falando para a saúde dele um 5 maçãzinha. Parabéns, Cícero. Eu tenho que olhar na minha agenda. Essa é a resposta para mim mais sensata, desde que você realmente vá olhar na sua agenda. E eu ensino a agenda. Quem tem agenda e não olha na agenda? Perdeu tempo e dinheiro. Comprando na agenda e fazendo na agenda se você não olha nela. Adiantou nada. Compra a agenda, faz a agenda e não olha na agenda. Estava até anotado, mas eu esqueci de olhar. Você comprou? Incumpri. Né? Eu falo que não tem nada. Olha, eu vou falar algo aqui que é de venda que nem está no meu slide. Nenhum cliente seu e nenhum parente, ninguém fica chateado com você por esperar. Essa brincadeira que eu fiz aqui, se eu marcar com alguém de tomar um café em janeiro de 2030, ele vai esperar tranquilamente até janeiro de 2030, porque foi nosso combinado. Mas se chegar a fevereiro e eu não tiver ido, aí não é mais espera, aí é atraso. Então, marca na sua agenda e cumpre sua agenda, porque cliente não tem problema em esperar. Cliente tem problema em atraso. Se atrasou, se você vender para o seu cliente um limpa-nome e falar para ele assim, ó, geralmente eu ponho prazo acima do que a empresa entrega. E eu falo para o cliente assim, em contrato eu peço 60 dias úteis. Mas geralmente a empresa vai te entregar com menos de 30 dias corridos. Geralmente. Ele vai fechar comigo pela expectativa e pela realidade. Eu falo para ele, a realidade que nós estamos vivendo hoje é de 30 dias abaixo. Ele fecha pela expectativa e porque ele confia em mim. Mas se chegar a 60 dias, se der algum problema, deu feriado, aconteceu um monte de coisa, ele vai esperar tranquilamente os 60 dias úteis. Agora, deu 61, meu amigo. Aí o bicho pega, porque aí não é mais espera, aí já é atraso. E cumprimento. Formas educadas de falar não quando ele for necessário, né? Se puder, dê opções para a pessoa. Alguém te chamou para ir no lugar e você, naquele dia, você não pode. Realmente você não pode. Mas você vai fazer aquilo por aquela pessoa. E muitas vezes você dá sim por amor. Às vezes a sua esposa ou o seu esposo gosta de ir em lugares que você não é muito fã. E você vai dizer sim. Vai dizer não para o seu gosto e vai dizer sim para essa pessoa por amor. E isso é lindo. Você está dizendo sim para a pessoa certa. Então você vai dar opções. Olha, hoje eu não posso, mas amanhã eu posso. Pode ser? Então você deu a opção para a pessoa. Vou ficar te devendo essa dessa vez. Não fala que vai ver na agenda. Não fala que vai pensar. Se você não vai, você não quer fazer, você não vai poder. Fala, vou ficar te devendo e pronto, gente. Paz. E você sabe quando que você sabe que você aprendeu a falar não? Quando você para de justificar. Olha, hoje eu não posso. Me empresta seu cartão de crédito. Nossa, menino, se eu te falar. Eu tive que comprar algo e acabou com o meu limite. Meu cartão foi hackeado ontem. Não tem jeito. O banco bloqueou meu cartão. Então, você mente. Você não deixou a pessoa satisfeita porque ela sabe que você está mentindo. Quando alguém te fala isso, você sabe que é mentira? A gente sabe que é mentira. Pronto, não posso e pronto. Não é porque eu gastei muito, é porque o cartão é meu e eu não quero emprestar, simples assim. Não sou obrigada. Não sou obrigada a emprestar o cartão. Não tem que dar justificativa. Me empresta dinheiro, não estou sem dinheiro. Não, eu tenho dinheiro. Mas eu não quero mais emprestar, às vezes porque eu já emprestei demais e não deu jeito. Pronto. Simples assim. Você entendeu, né, Rodrigo? Vai parar de emprestar dinheiro, Rodrigo.
Cuidado com o tom de voz. Eu sempre falo que um te amo mal falado magoa. Imagina um casal conversando e ali a esposa vai, aquela esposa mais carente, romântica, igual a Cibele, vira e fala assim, poxa, Léo, você nem tá falando mais te amo pra mim. Faz tanto tempo que eu não ouço você falando um te amo pra mim. Tô sentindo falta dos seus carinhos no namoro. Aí ele vira pra ela e fala assim, eu te amo. Você sabe que eu te amo. Falou que ama. No tom errado. Então, você pode falar tudo o que você quiser para as pessoas. O tom de voz que vai fazer a diferença. Cuidado com os tons de voz. É o que eu acabei de falar. Apenas diga não. Diga não sem explicações. Alguém vai falar meu tempo? Vocês deixar eu termino amanhã aqui falando. Eu falo não para o tempo e falo sim para a palestra. Diga não sem explicações. Apenas diga não. Simples assim. Pode? Não, não posso. Quer? Não, não quero. Às vezes você vai falar não, não quero e tá tudo bem. Hoje eu quero descansar. Não, mas vamos sair para comer algo. Tô cansada. Hoje não, hoje eu tô cansada, eu vou dormir, eu não quero sair. Simples assim, tá tudo bem. Dizer não pode te gerar alguns nãos. Então agora nós vamos falar um pouquinho aqui até sobre venda. Nas vendas, a falar a palavra não no meio da venda, instiga o cliente à mesma posição, lhe dizendo não como resposta. Você fica para o cliente inteiro. Gente, quando é bem cru na venda, já viu aqueles vendedores que falam assim, você não vai querer comprar não? Ele falou duas não, na mesma pergunta. Já te enche. Você não quer levar não? Você não quer comprar não? Você não vai querer isso não? Você não vai comprar não? Vai dar certo. Você não vai comprar de mim, não? E não, e não, e não. O que, é que a pessoa vai te responder? Não, não, quero não. Então, cuidado. Olha, quando você for fazer vendas, a palavra não, ela é muito complicada. E tem como você gerar. Pergunte a pessoa quando. Já faça fechamento. Sabe o que é o fechamento na venda? É a arte de não deixar porta. Quando você é um bom vendedor, é você que fecha a porta da venda. E só você tem a chave. Você trancou o cliente dentro daquela venda, ele vai correr para onde? Só para a folha de pagamento. É só para o Pix que ele tem para onde correr. A chave da porta de um fechamento de uma venda é o Pix. Ou é o cartão de crédito. Ou é a transferência. Ou é o dinheiro vivo. É o pagamento. A chave de todo o fechamento tem que ser o pagamento. Todas as vezes que você está fazendo uma venda e o cliente não fechou com você, foi você que abriu a porta e deixou ele embora. Porque se você fechou ele dentro de uma venda, ele só vai ter a chave para abrir a porta e sair daquela negociação com o pagamento feito. Feedback também. Ao fornecer feedback, especialmente em ambientes profissionais, sempre troca o não por você pode melhorar em. Eu creio que nesse ponto aqui, talvez você possa fazer melhor. Não, naquilo você não foi bem. Nisso você não é bom. Isso não, 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 não. A palavra não, todo mundo tem trauma dela. A gente escutou não demais nessa vida, gente. Então, tenta melhorar com as palavras. Troque as palavras. Quando você for dar um feedback para algum filho, para o seu esposo, e principalmente para a sua equipe, tenta falar dessa forma. Olha, nisso e nisso e nisso você foi bom. Mas eu acho que nesse ponto você consegue fazer melhor. Você pode fazer assim. Aí você direciona, sem usar a palavra não. E como você pode lidar com o não? E aí, quando você, olha, e como você lida em ouvir o não? Nós falamos até agora aqui como falar. Nós estávamos até agora falando não para as pessoas. E quando alguém fala não para você? De novo, você lembra que você não é adulto ainda? De novo, você faz bico? De novo, você vai agir com imaturidade? De novo, você não vai ter aceitação para aquilo que você tem que aceitar? Quantas vezes nós ouvimos não e foi o melhor não da nossa vida? E até hoje você não aprendeu que o não é bom? Até hoje você não aprendeu e não teve maturidade, não virou adulto ainda? Até hoje está agindo igual criança. O não não é ruim, gente. E tem alguns erros de comunicação que quando a gente fala não, a gente está dizendo sim. Quando alguém fala para você assim, Claudinha, você pode fazer isso para mim? E eu viro e falo para ela assim, pois não. Eu falei não, mas eu estou dizendo
Quando eu viro para a pessoa e falo assim, ó, nossa, vai lá em casa, não em 2030, mas vai lá, Cícero, antes de ir para São Paulo, tomar um café comigo na terça-feira. Vai lá, e você vira e fala assim, ah, não, eu já comprei a passagem para ir embora. Você falou, ah, não, mas você está querendo me dizer? Sim, eu queria estar lá com você. Você está vendo como que a comunicação é complicada? E que por isso nós precisamos escolher bem as nossas palavras? Que por isso nós precisamos escolher bem o nosso tom de voz? Porque às vezes você fala coisa que você não queria falar e isso pode te atrapalhar nas suas vendas. E eu quero falar aqui, terminar o restante, falando para vocês que nem todo não é ruim. O não de Deus é perfeito. Leva essa frase para a vida de vocês. Todo não de Deus é perfeito. Todas as vezes que Deus te falou não, foi para o seu bem. Por melhores que sejam os seus planos, você pode ter traçado a sua meta para ganhar 1 milhão por mês a partir do ano que vem, nesse negócio. Você pode ter traçado as melhores viagens para o ano que vem, uma por mês, igual eu fiz. Você pode ter feito os planos da sua vida, aliados aos planos de quem você ama. Eu te falo uma coisa com toda a certeza do mundo. Os planos de Deus são melhores que os seus. Então, todas as vezes que Deus te falar não, não entenda como uma negação. Entenda como um livramento. Deus sempre vai te livrar daquilo que Ele não tem para você. E Ele sempre vai permitir tudo que Ele tem de bom para a sua vida. O não de Deus é perfeito. Assim como a nossa mãe nos falou muito não, e também foi por amor. Todos os nãos de Deus são por amor. Todos os nãos de Deus são para o nosso bem. Toda vez que Deus te falar não, seja grato pelo não de Deus. E fala, obrigada, Senhor. Eu vou falar uma pequena historinha que aconteceu. Eu estava indo para o aniversário de uma amiga. E quando ela falou para mim assim, quando ela me convidou. Cláudia, você vai no meu aniversário só porque é depois de Goiânia. E aí, no dia de ir para o aniversário, ela não me atendia. Eu falei, era uma chácara. Falei, o que eu vou fazer? A desesperada aqui, que não atrasa. Eu falei, já vou indo para o rumo de Goiânia. Porque aí, a hora que ela respondeu, eu já estou perto, não vou chegar atrasada. Peguei o carro, coloquei minhas amigas dentro. Estamos indo para Goiânia. Quando chegou ali na cidade, quem é daqui vai saber onde é. Quando chegou ali em Teresópolis, eu falei, vamos tomar café e a gente pega o GPS, pede ela o local para a gente chegar no local certo. Quando eu mandei mensagem, falei, já estou em Teresópolis, manda para mim a localização. Ela virou e falou, nossa, mas é para outro rumo, entra por Nerópolis. Eu falei, oi, mas você falou que era depois de Goiânia. Ela, não, mas é por Nerópolis. Eu falei, tá bom, glória a Deus. Desliguei o celular. Gente, na hora, a minha vontade era de chorar de raiva. Eu já estava mais da metade do caminho. Eu poderia ter dormido aquele espaço de tempo. E aí, na volta, quando eu tenho uma coisa que eu odeio, é murmuração. E na hora que eu fui abrir a boca para falar, poxa, por que ela não mandou a localização antes, né? Por que não foi mais organizado? A hora que eu abri a boca, o Espírito Santo me incomodou e eu comecei. Eu falei para minhas amigas assim, vamos orar por essa situação? E estava só mulher dentro do carro, era uma chácara, muito longe. E aí eu falei para ela assim, vamos orar em gratidão a Deus. E eu comecei a agradecer. E eu quero mostrar para vocês quando um não de Deus pode te gerar muita gratidão. E a minha oração foi assim, Senhor, eu quero te agradecer, porque eu tenho amigas que me chamam para aniversários. E nem todo mundo tem amizade, que você está na lista dessas pessoas. Senhor, eu quero te agradecer, porque nós estamos num carro confortável. E que mesmo viajando 2 horas a mais, se necessário, nós não vamos cansar como nós cansaríamos no passado. O Senhor nos evoluiu. Senhor, eu quero te agradecer, porque mesmo tendo que dobrar a nossa trajetória, nós temos dinheiro suficiente para abastecer o carro novamente e não vamos ficar na estrada. Senhor, eu quero te agradecer, porque ao chegar lá, nós vamos ter um banquete nos esperando, porque o Senhor nos ama e deixou sabores. Eu sempre sou grata a Deus, porque Deus poderia ter feito apenas nutrição para nós. Ele poderia ter criado um alimento de uma cor e de um sabor, ou até mesmo sem sabor, e falar para o ser humano assim, todo dia ao acordar, você come essa frutinha para você não morrer. Mas Deus nos deu prazeres na vida. Ele deu formatos diferentes, cores diferentes, sabores diferentes. E eu comecei a agradecer por tantos sabores e cores que eu ia encontrar naquela mesa. Falei, Senhor, eu quero te agradecer, porque aqui dentro do carro eu não tenho só uma amiga que me chamou, eu tenho mais amigas que me amam, andando junto comigo,
pessoas de fé, pessoas que me amam de verdade. E eu quero te agradecer, Senhor. Eu sou grata por essa oportunidade. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor sabe todas as coisas. Eu não sei porque eu fui por esse caminho errado, mas o Senhor sabe. E pode ser que na estrada que eu fosse ia acontecer algo muito sério conosco. Então eu quero te agradecer pelo livramento que o Senhor nos deu. E eu comecei a falar. Eu não vou lembrar de todas as gratidões, mas eu sei que eu falei ali durante muito tempo, agradecendo a Deus pelo não dele, naquele dia. E se você começar a pensar em todos os nãos de Deus, você vai fazer orações de gratidão o tempo todo, lembrando que o plano de Deus é sempre melhor que o seu. E o sim de Deus te salvou. Falar sim para Ele te gera intimidade com Ele. Nós também temos um sim definitivo. Quem ainda não aceitou Jesus pode dizer um sim definitivo, que vai te gerar essa intimidade com Ele e que vai te fazer ir para onde você tem que ir. Claudinha, como que você sabe se você está falando sim para a pessoa certa e como que você sabe se você está falando não para a pessoa certa? Porque tem alguém que mora dentro de mim, que chama Espírito Santo, que conduz todos os meus sims e todos os meus nãos. Todas as vezes que eu vou dizer sim para algo, dizer sim para uma proposta, para uma empresa, dizer sim para uma sociedade, dizer não para algo, todas as vezes tem algo que me gera uma paz que transcende todo o entendimento, ou me gera muita angústia. O que é essa paz que transcende todo o entendimento? Às vezes é falar não para aquele sócio que te deixaria rico de uma noite para o dia. E o Espírito Santo vira para mim e fala, não, eu não estou nisso com você. Se você entrar nessa sociedade, pode tirar minha poltrona da sua sala. E aí eu falo não. E eu tenho uma paz que aos olhos de todo mundo que não entende isso, fala, você é louca. Não tem como você sentir paz numa decisão tão errada como essa. Transcende o entendimento humano. Mas eu sei que eu estou falando sim e não para a pessoa certa. Quando eu deixo o Espírito Santo guiar todos os meus sims e todos os meus nãos. E se vocês começarem a experimentar isso, nunca mais vocês vão falar não para a pessoa errada. E nunca mais vocês vão falar sim para as coisas erradas. Porque é o Espírito Santo que nos conduz. Ele é meu grande sócio. E agora eu quero pedir um sim para vocês. Abra o celular de vocês e dá um sim para mim lá, me seguindo no Instagram. Lá no Instagram eu dou muitas dicas, gosto de postar muito conteúdo, vou falar do meu evento. Vocês estão todos convidados, dia 10 de abril. E eu quero agora, Rodrigo, eu e o Rodrigo estamos combinados. Nós falamos sim para o medo. E eu quero chamar vocês nessa manhã a falar não para o medo. O medo nos trava. Quando você fala sim para o medo muitas vezes te impede de chegar onde Deus quer que você chegue, onde você mesmo planejou chegar. Eu quero te convidar nessa manhã a parar de falar não. E falar sim para o que tem. Aumenta, Rodrigo. Vamos cantar não para o medo. Vamos parar de ser escravo do medo. A verdade nos liberta. Nós não temos que ter medo de nada. Na Bíblia nos diz que é para a gente ser forte e corajoso. Então nunca mais deixa nenhum coach virar para você e falar assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não, você não tem que ir com medo, você tem que perder o medo. Nós não temos que ter medo de nada. Porque todas as nossas lutas já foram vencidas. Não tem que ter medo de nada. Não tem que ir com medo mesmo. Tem que perder o medo. O medo nos escraviza, assim como essa música diz. Nós temos que parar de ter medo. Parar de ter medo do novo. Parar de ter medo dos produtos novos que nós vamos enfrentar aqui. Parar de ter medo das metas. Parar de ter medo das ousadias que nós temos que ter. Parar de ter medo de falar não para quem precisa ser falado e para o que precisa ser falado. Eu convido você, a partir de hoje, não ser mais escravo do medo. Porque nós somos filho de quem joga fora e lança fora todo medo. Eu não sou mais escravo do
Eu sou Cláudia Lucene, falei sim para o sucesso, falei sim para Deus e falo sim para a amizade de todos vocês. Obrigada por me ouvir. Faz barulho aí pra Cláudia, por favor. Mais barulho, mais barulho, mais barulho. Gratidão, amiga. Gratidão, viu? Gratidão pelas palavras. Foi incrível. Começar desse jeito o dia, não tem nada melhor, né, gente?